Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, todo mundo na bênção. Já estamos ao vivo para o nosso Café com Verbo, que vamos começar. Sejam bem-vindos. Maravilha. Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez de volta para a nossa live. E hoje vamos continuar estudando a palavra de Deus. Algumas pessoas já estão com a gente aí, graças a Deus por isso. E vai divulgando, já pode compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, porque isso vai abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas serão abençoadas, eu creio plenamente nisso. Pela palavra do Senhor. Hoje estamos transmitindo aqui Estamos transmitindo pelo Face, porque eu não consegui acessar ainda a conta do nosso Geração Viva Church do YouTube. Mas assim eu consegui acessar, aí eu vou transmitir ao vivo pelo canal, lá no YouTube. E falando nisso, já pode divulgar lá o nosso canal. Quanto máximo de pessoas se inscreverem, melhor, né? Para a gente poder divulgar a palavra de Deus. E vai vir muita coisa boa aí pelo canal do YouTube. Já estamos organizando, conversando com o pessoal. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Mas vamos lá, pessoal. Vamos estudar a palavra de Deus hoje. Hoje vai ser um pouco mais curta a live, vou ser mais breve. Mas vou direto ao assunto, direto à palavra. Direto ao tema. Compartilhe com o máximo de pessoas possível aí que você puder. E que Deus possa te usar como um canal de bênção para poder alcançar as pessoas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te apresento este momento e que nós possamos aprender da tua palavra. Edifica-nos por ela, engrandeça o teu nome na nossa vida, nos dê graça para entendermos e recebermos a tua palavra e assim podermos nos edificar, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Assim oramos para começarmos esta reunião de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos direto ao assunto então, para a gente poder já estudar a palavra de Deus. Quem já tiver aí, glória a Deus. Quem não tiver, vê depois na gravação. Mas vamos para a palavra. Em João, capítulo 12, foi aonde nós paramos a semana passada, que vamos dar continuidade hoje. João, capítulo 12. Nós paramos no versículo de número 3. Versículo 3. Agora vamos para a partir do versículo 4. Né? A partir do verso 4. O texto diz assim, vamos ler. Vamos ler logo do verso 1 até o 3, para você poder entender o contexto, e depois só vou começar a explicar a partir do 4, tá bom? Mas um dos seus... 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro,
que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, agora vai entrar no versículo que eu vou falar hoje, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, mais ou menos aí entre 30 a 33 mil reais aproximadamente, né? Fazendo um cálculo base por um dia de serviço hoje no Brasil. Mas esse perfume, que tinha apenas 333 ml, mais ou menos um terço de um litro, era a quantidade desse perfume, nardo puro, né, que vinha lá do norte da Índia, era um perfume caro e raro também, né, era importado para Israel, e era colocado dentro de um vasilhame, de um vaso de alabastro, que era uma pedra, que ela era talhada e trabalhada bem fina, e quebrava-se a ponta dessa pedra, que era o vaso lacrado, e aí usava-se o perfume. E esse perfume normalmente também se usava em sepultamento para preparar o corpo para o sepultamento de pessoas muito importantes. No caso, esse perfume já foi profeticamente colocado sobre Jesus, porque não teria tempo para isso, né? Profeticamente isso aconteceu antes, até porque daqui da casa de Lázaro, Jesus já sairia para a sua última semana com vida nessa terra, porque ele morreria e ressuscitaria depois. Vamos lá. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele roubava o caixa do ministério de Jesus. Jesus tinha algumas pessoas que o mantinham para ele cumprir o seu ministério. Uma delas era Joana, né, uma mulher casada com um homem importante no palácio, era um procurador, na verdade, né, do reino, e ela sustentava Jesus com a sua riqueza, mantinha o ministério de sua riqueza. E outras mulheres também, inclusive Maria Madalena participava desse sustento, e outras mulheres. Então Jesus tinha mantenedores que cuidavam, que sustentavam o seu ministério para que ele pudesse sair pregando o evangelho, propagando o evangelho. Isso é exatamente até hoje como a igreja funciona. A igreja funciona até hoje do mesmo jeito. Ela funciona com mantenedores. Quem são os mantenedores da igreja hoje que dão propagação ao ministério de Jesus através da igreja, né? Hoje são os dizimistas e ofertantes. Então, todos aqueles que dizimam, todos aqueles que ofertam, são os que sustentam a igreja. E Jesus tinha, no corpo de apóstolos, os 12 apóstolos, ele tinha um que cuidava das finanças, cuidava do dinheiro que entrava. E era Judas Iscariotes. Ele era quem cuidava, era o responsável por cuidar do caixa. E como entrava muito recurso, Jesus sempre recebia muitas ofertas, muito recurso dessas pessoas que mantinham o seu ministério, Judas sempre tirava parte desse recurso para ele, sei lá, ou para a causa dele, porque a tradição da história de Judas diz que ele era um zelote. Se ele realmente foi um zelote, segundo a tradição histórica dos apóstolos, né? Se ele foi um zelote, ele era um dos rebeldes, um revolucionário, acreditava numa causa política, né, para Israel, e acreditava que tinha que se levantar um grupo armado para poder para lutar contra Roma, e que o Messias seria o grande cabeça dessa revolução, e que os revolucionários venceriam. Eles tinham uma mentalidade, os zelotes pensavam assim. E a tradição da história dos apóstolos diz que Judas era um zelote. Então, possivelmente, ele roubasse para a causa, né? Para poder investir nos revolucionários, enfim. Não quero entrar nessa questão, não. Mas Judas era ladrão, ele roubava, ele tirava. A partir do momento que não importa a causa, você pega do que não é um roubo, né? Você está sendo ladrão. E era exatamente isso que Judas fazia, porque aquele dinheiro que entrava não era para sustentar a causa dos revolucionários, era para sustentar o ministério de Jesus, era para que Jesus continuasse viajando e pregando o evangelho, e que seus apóstolos também tivessem sustento acompanhando a ele.
Hoje, na igreja, nós temos esse mesmo formato. Jesus nos deixou esse exemplo de que os mantenedores sustentam o propósito do reino, que é pregar o evangelho. Então, os dizimistas, os ofertantes. Tem igrejas, por exemplo, de alguns pastores, amigos meus, que nesse Brasil, até fora também, que eles têm, além dos dizimistas e ofertantes, ele tem aquele grupo que eles chamam de testa de ferro, né? Aquele grupo de mantenedores mais fortes. Por exemplo, se vai fazer um projeto mais arrojado, algo mais caro, algo mais... Aí ele chama esse grupo de mantenedores, os grupos de mantenedores assumem a responsabilidade e investem naquele propósito da igreja, enfim, quando as mais arrojados. Então, tem vários formatos de mantenedores. Hoje, a nossa igreja ela só está com mantenedores de dízimos e ofertas. Nós não temos um grupo testa de ferro ainda, aquele que a gente pode chegar e falar, vamos construir uma escola. E esse grupo diz, deixa com a gente, pastor, vamos fazer a escola. E vai lá e pum, faz a escola. Ou vamos desenvolver um projeto agora infantil, vamos criar uma estrutura, uma igreja kids, né? Vamos estruturar agora não só salas para as crianças, vamos construir a igreja kids. Esse grupo testa de ferro chega e pum, constrói a igreja kids. Nós não temos, mas Deus vai nos dar, em nome de Jesus. Espero que seja você que está me ouvindo agora, me assistindo, que esteja tão próspero o suficiente para poder ser esse grupo que vamos entrar em causas, em propósitos mais arrojados em nome de Jesus. O que não pode ter na igreja é ladrão. É isso que não pode ter na igreja. A igreja tem que ter transparência, a igreja tem que ser honesta, tem que ser íntegra, porque o caráter da igreja tem que ser de integridade. Então, o dinheiro na igreja tem que cumprir o propósito do evangelho e cumprir o propósito do ser igreja. Por isso que nós estamos nesse momento de dificuldades, de problemas, de calamidades aí, nós estamos fazendo o máximo possível para socorrer pessoas. Algumas são socorridas com recursos da igreja, outras são socorridas com doações que os irmãos dão, outros são socorridos com presença, né? Nós vamos, ajudamos, enfim, mas a igreja tem que ter condições também para ser igreja. Então ela tem que ter integridade no seu caráter. O propósito dela, a maneira dela ser, de viver o evangelho, de praticar o evangelho, é que vai determinar o seu perfil, a sua identidade, o seu caráter, a sua integridade, a sua idoneidade. E para isso, dentro dessa igreja, no perfil, no caráter de Cristo, tem que haver os investidores, aqueles que acreditam no propósito, aqueles que bancam um propósito, aqueles que fazem o propósito continuar, que são os dizimistas e os ofertantes. Então, Jesus também tinha os seus mantenedores. Por isso que Jesus tinha a necessidade de ter um tesoureiro no grupo dos seus apóstolos. Infelizmente, o tesoureiro de Jesus era um ladrão. E isso causava problema. Você pode ver que um dia Pedro começou a discutir com o cobrador de impostos, e o cobrador de impostos era do templo, não era cobrador de imposto romano. Isso significa que eram as ofertas específicas, pré-determinadas na lei, que precisavam enviar para o templo. Então tinha o imposto romano, que esses republicanos cobravam, eram judeus que viravam cobradores de impostos para Roma, eram os republicanos. Os judeus odiavam os republicanos. Inclusive Mateus, quando se converteu, ele se converteu numa banca cobradora de impostos para os romanos. Ele era um republicano. Né? Você vai ver isso também em Zaqueu. Zaqueu também era um republicano, cobrador de imposto para Roma. Então os judeus tinham esses republicanos como traidores, porque eram judeus cobrando impostos para alimentar Roma. Já este cobrador de imposto que foi cobrar Pedro, não era cobrador de imposto de Roma, não era um republicano. Ele era, na verdade, ele era um judeu que veio enviado do templo para buscar a responsabilidade financeira de cada judeu para com o templo. Era uma oferta religiosa, era uma contribuição religiosa. Ele chega e pergunta e cobra de Pedro. E aí Jesus chega e fala, qual a discussão é? Que discussão é essa? Aí Pedro diz, olha, Senhor, o meu veio que eu cobrar o imposto e nós não temos dinheiro. Então, possivelmente, Judas tinha roubado o caixa. Né? Não tinha saldo no caixa. Nós não temos dinheiro. É quando Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, então pega uma vara, vá pescar, e o primeiro peixe que você pegar vai ter a moeda na boca dele, você pega a moeda, paga o imposto por você e por mim. Porque para Deus não se deve, né? Então, quando Jesus resolve esse problema, é porque
incrivelmente estava faltando recurso do caixa porque havia um ladrão naquele lugar. Mas, por outro lado, revela também de que se havia um tesoureiro é porque havia entrada contínua e continuada de recurso. E isso é importante entendermos, porque nesse momento muita gente mal interpreta o reino, mal interpreta a obra de Deus por causa dos maus exemplos, por causa daqueles que não têm caráter, por causa daqueles que não têm integridade, e aí deturpam tudo, coloca todo mundo no mesmo bolo, né? E acusa todo mundo da mesma coisa. E não é bem assim. Existe pessoas sérias, igrejas sérias, pastores sérios, existem pessoas honradas, igrejas honradas e pastores honrados. Então temos que parar as coisas. Nós não podemos anular uma verdade, um princípio, por causa daqueles que são errados, daqueles que fazem besteira. Não podemos anular a verdade por causa disso. Então, se Jesus teve um tesoureiro, a igreja também tem. Se Jesus usou de recurso e precisou de recurso para tocar o seu ministério, a igreja também precisa de recurso para tocar o ministério, tocar a obra. Então aqui nós temos claramente a explicação do evangelho, mostrando claramente isso, ok? Ficou claro então para todos? Espero que vocês tenham entendido, que você tenha entendido isso, porque muitas pessoas deturpam esse fundamento, né? Muitas pessoas deturpam. Então acabam falando besteira, acabam fazendo besteira, porque não entendem a base do evangelho quanto esse lado do contexto financeiro, ok? Vamos lá, vamos continuar então o texto. Verso de número 7, né? Verso 6. Ele falou isso, Judas falou isso por se interessar não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar do que nela era colocado. O tesoureiro de Jesus, que cuidava das finanças de Jesus, roubava Jesus. Respondeu Jesus, deixe-a em paz. Ele vira e diz, olha, você está preocupado com o dinheiro, mas eu sei o teu coração. O problema aí é outro, né? Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha, isso aqui é muito sério. Jesus fala pelo menos duas verdades básicas aqui para Judas. A primeira verdade básica é: não retire a contribuição financeira para os propósitos da igreja em nome de assistencialismo. Não faça isso. Ele está dizendo, olha, deixe-a em paz. O que ela está fazendo por mim, essa oferta que ela está me dando agora, um perfume de mais de 30 mil reais nos meus pés, e fazendo isso aqui, então deixe-a fazer. Sabe por quê? Porque se pegar esse mesmo consumo que está fazendo comigo aqui agora, isso está derramando nos meus pés, e vender e dar aos pobres, não vai acabar a história dos pobres. Vocês vão continuar tendo, sempre terão. Então, não misture as coisas. Esse momento, essa oferta é minha. Nesse momento, esse perfume é para mim. Então, não misture as coisas. Os pobres sempre terão. Então, depois desse momento aqui, nós vamos continuar cuidando dos pobres do mesmo jeito, porque mais ofertas entrarão, outros recursos entrarão e poderemos ajudar e por aí vai. Mas não misture cada coisa no seu devido lugar. Porque Jesus cortou Judas nisso, né? Até parece, né, que é claro que a Bíblia é transcendental. Jesus, né, ele orou não só pelos discípulos, mas orou por nós que viríamos depois a crer no seu nome. Então, Jesus, claro que ele é transcendental na verdade, na sua palavra e tudo. Mas aqui é como se ele estivesse nos vendo hoje também, vendo aquelas pessoas que na hora de contribuírem dizem, eu não vou dar o dízimo não, que eu prefiro comprar comida para os pobres. O pior, não compra. Eu não vou dar oferta não, porque eu acho que a oferta na igreja está mal aplicada. Tem que ir melhor, eu prefiro ir ali comprar um prato de comida e doar para alguém. Então, as pessoas não entendem esse princípio que Jesus está falando aqui. O que ele está dizendo aqui, olha, os pobres vocês sempre terão, não confunda. Tem coisa que é exclusivamente para a obra poder girar, para ela continuar, para poder glorificar a Cristo, no sentido de trabalhar a estrutura que ele fundou, né, que é a eclésia, que é a igreja, que é a sua noiva, que ele está preparando para o casamento. Mas também tem o momento de cuidar dos necessitados.
Nós temos momentos que nós pegamos as ofertas e os dízimos para pagar as contas, né, as despesas para a igreja continuar existindo, mas temos momentos que nós pegamos recursos para poder ajudar pessoas necessitadas. Quantas ofertas nós demos a pessoas necessitadas? Nós colocamos, né, como ajuda de custo para fulano, para Beltrano, está passando com crise, está por aquilo outro. Nós sempre estamos socorrendo alguém, mas uma coisa não substitui a outra. Ambas têm o mesmo nível de responsabilidade e de funcionalidade. Ambas têm que continuar existindo. Nós sempre vamos ter a obra para sustentar e sempre vamos ter os pobres para ajudar. Então, uma coisa não anula, não cancela a outra, como as pessoas mal interpretam por aí. Então, o dízimo tem o seu devido lugar, a oferta tem o seu devido lugar e o assistencialismo também tem o seu devido lugar. Uma coisa não anula a outra. E era isso que Jesus estava falando. Judas aqui, vocês sempre vão ter pobres com vocês, então fique tranquilo que oportunidade para ajudar pobre e recurso para ajudar necessitados, vamos ter sempre, da mesma forma, porém, este momento, essa contribuição é para mim, não misture as coisas, uma coisa não cancela a outra, nem anula a outra, se completam. Então, Jesus trata disso com muita clareza com Judas, e diz, olha, aí ele diz assim, porque este perfume não foi, verso 4, né? Mas um dos seus discípulos, Judas, verso 4, verso 5. Porque este perfume não foi, porque ele foi vendido e dado aos pobres? Não, verso 7, perdão. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então essa aqui é a minha parte que me toca nesse momento, isso aqui é para mim, porque está guardando para o meu sepultamento. No meu sepultamento, ele quer dizer, não vou ter tempo de me perfumar, como era costume, para cuidar do corpo, né? Não vai ter tempo. Então, ela está fazendo antecipadamente. Foi um ato profético, na verdade, né? E aí, verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ou seja, havia um grupo de judeus ali curiosos pelo milagre. Claro que a fama correu, né? O testemunho correu, Lázaro sepultado de 4 dias ressuscitara, e quem gritou do lado de fora, Lázaro, venha para fora, foi Jesus. Então, quando souberam que Jesus estava lá, eles correram lá para ver. Jesus que fizera o milagre e Lázaro que ressuscitara. Foram lá para ver isso, para ver os dois. E olha o que aconteceu. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Meu Deus, que tamanha é a cegueira da religião. Que tamanha é a cegueira da religião. Jesus, com um sinal tremendo, messiânico, né? Porque isso revelava o poder messiânico, o dono da vida, aquele que tem o poder de dar a vida. Ele agora, em atributo de divindade, realiza um milagre extraordinário, ele sendo o Senhor, né? E agora os judeus vêm e dizem, não, agora já que Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias, agora não vamos matar só Jesus, não, vamos matar os dois. Vamos matar o que morreu e reviveu, olha que mentalidade. E vamos matar aquele que fez o morto viver. Então, vamos matar os dois. A razão pela qual eles queriam fazer isso? Queriam fazer porque os judeus estavam acreditando em Jesus. Meus irmãos, nós temos que entender que o reino de Deus, sempre, tudo que acontece no reino de Deus, tem que nos apontar para Cristo. Tudo. Se eu estou congregando é por causa de Cristo. Se eu estou orando é porque eu creio em Cristo. Se eu jejuo é porque eu creio em Cristo. Se eu leio a palavra é porque eu amo a Cristo. Se eu vou para a igreja, se eu faço a obra, se eu sirvo, estou fazendo por Cristo. A religião que me coloca fazendo qualquer coisa, até dizimando e ofertando, mas que não me leve para Cristo, o fim não é Cristo, não é gerar fé em Cristo, essa religião, ela é perigosa. Ela é perigosa. Então, igreja que me escuta aqui agora, tudo que nós fizermos, tudo precisa ser, precisa nos conduzir, nos levar a Cristo.
porque senão nós vamos fazer exatamente como os fariseus. O dia que Cristo fizer uma obra na igreja, ao invés dele ser glorificado, nós vamos querer acabar com o resultado e com os protagonistas desta obra. Nós temos que entender que tudo que acontece na igreja tem que ser para a glória de Cristo. Nós não vamos destruir a obra de Cristo por ciúme, por vaidade, por arrogância, por concorrer com outro irmão. Existe muita briga de cargos por aí. Na igreja não pode existir isso. Nós precisamos olhar para Cristo. A nossa fé tem que ser gerada, voltada para Cristo. Cristo tem que ser um autor e consumador da nossa fé. Porque senão a gente vai ficar nessa, igual o fariseu, dizendo, olha, aquele ressuscitou, mas quem está levando a fama? Ah, é o fulano, misericórdia, como é que pode? Calma, gente, vamos nos juntar com o que ressuscitou, com o que fez milagre, e vamos glorificar Jesus. Vamos glorificar Cristo. Vamos ter fé em Cristo. Todos nós, desde os pequenos atos até os maiores atos, dos pequenos acontecimentos até os maiores acontecimentos, vamos glorificar a Cristo. Amém? Então, aqui nesse texto fica muito claro o quanto Jesus estava tratando com Judas e com respeito à oferta de Maria e também com respeito à religiosidade dos fariseus. Então tem que quebrar o paradigma da religiosidade e glorificar a Cristo com aqueles irmãos que estão fazendo a obra dar certo, não ter inveja deles e também não tentar destruir o que estão fazendo, somar, juntar-se e fazer com que tudo que está acontecendo de bom gere fé, fé em Cristo. Vamos ofertar e vamos dizimar, porque nós somos os mantenedores dessa causa, assim como aquelas mulheres foram do ministério de Jesus. Jesus tinha um caixa e com essa oferta que ele ganhava, ele cumpria o seu ministério. A igreja tem um caixa, com a oferta ela recebe do povo de Deus, ela também cumpre o ministério dela ser igreja e o seu propósito principal de alcançar vidas. Então vamos entender isso, não vamos separar as coisas, ou dizer que a oferta ter que ser para pobre, que dízimo tem que ser para pobre, e que o fato de fazer assistencialismo exclui a responsabilidade de dizimar e ofertar. Não é nada disso. Jesus tratou isso com Judas, dizendo que nada disso. Deixa essa mulher me trazer essa oferta, derramar nos meus pés, os pobres sempre vão estar aí, o assistencialismo também vai continuar. Uma coisa não anula a outra. É muito importante nós quebrarmos esses paradigmas e vivermos as maravilhas de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. E por outro lado, para encerrar esta palavra, eu disse que seria mais curto hoje, seria mais breve, porque também na terça-feira que vem eu vou começar a entrar na última semana de Jesus, e aí você vai entender algumas coisas muito importantes com respeito à crucificação. Você vai ver que riqueza existe em todo o processo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a sua ressurreição. É tremendo o conteúdo dessas verdades maravilhosas, porque aí é que está o ápice, né, do cumprimento ético de Jesus ser o Messias. É exatamente nessa última semana que a gente vai ver o ápice, né, a suma de tudo, de Jesus como Messias cumprindo o seu ministério messiânico e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terça-feira que vem eu vou falar sobre isso. Mas já deu para você poder aprender um pouco hoje. Você que recebeu a palavra, entendeu a palavra, me dá um ok aí em nome de Jesus. Responda a essa palavra aí, diga alguma coisa em nome de Jesus. Que maravilha. Estou vendo aí várias pessoas com a gente. Que bênção. Várias pessoas. Glória a Deus. Que bênção. Nós temos pessoas aqui de João Pessoa, pessoa de Brasília, pessoa de São Paulo, pessoa do Mato Grosso, pessoas, né, de Portugal, dos Estados Unidos, enfim, né, temos pessoas de vários lugares deste mundo conosco aqui hoje. Não vai dar para falar de todo mundo porque é muita gente, mas glória a Deus. Meus irmãos, vou pedir para alguém deixar a conta da igreja aí também. Nós estamos já indo para a terceira semana, né, com toda a igreja fechada, mas continuamos com os nossos propósitos, e aí você pode contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo,
depositando na conta da igreja. E aí vai estar aí, o pessoal vai colocar aí a conta da igreja com o CNPJ, e aí você poderá fazer sua transferência bancária ou seu depósito em caixa eletrônico, na casa lotérica, enfim, como você achar melhor e for mais cômodo para você. Se tiver, algumas pessoas, né, me procuraram no particular aqui da Grande Recife, pediram para eu passar por lá, poder pegar o dízimo delas, e pegamos o dízimo, encaminhamos para a tesouraria, passamos para a pastora Cris, que é a nossa tesoureira, tá tudo registrado, tudo certinho, tudo bonito. Então tem gente que tem dificuldade de fazer transferência porque tem o dinheiro em espécie em casa e tem dificuldade de sair. Pode falar no meu WhatsApp no particular e eu vou estar passando, então, pego e encaminho para a tesouraria da igreja sem problema nenhum. O importante é que cumpramos com a nossa parte, né? Nossa parte, como nós lemos aqui na palavra hoje, de abastecer o caixa do ministério para cumprir o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Está aí a conta, a Tina colocou a conta aí, né? Então você pode ver a melhor maneira possível de você poder fazer essa contribuição e assim estar servindo no reino de Deus também com a sua oferta e com o seu dízimo. Seja fiel. A quarentena não é uma isenção para a nossa responsabilidade, a quarentena também não é uma anistia, né, para o nosso compromisso abandonado. Não é isso. A quarentena é só uma maneira que um processo nós estamos passando devido à circunstância que estamos vivendo a nível mundial, especificamente hoje no nosso tempo no Brasil. Porém, as nossas responsabilidades no reino continuam, a vida ainda continua, né? Da forma que está, mas continua a vida. Nós não podemos parar com a nossa responsabilidade e com os nossos compromissos. Ok, meus irmãos? Eu quero orar com você e quero pedir a você que, aí de Planaltina de Goiás, a nossa igreja em Planaltina de Goiás, que vocês possam procurar o pastor Ismael, a pastora Patrícia, e assim contribuírem, né, com as suas responsabilidades, porque a obra continua. Eu soube hoje que há previsão aí em Planaltina de Goiás dessa quarentena acabar, né, desse isolamento terminar, possivelmente, parece que é dia 4 de abril, me parece. Me ajude aí com essa informação, por favor. Possivelmente, eu ouvi falar que, possivelmente, parece que, se eu não estou enganado na informação, se me estou me lembrando bem, dia 4 de abril é a previsão de acabar o isolamento no estado de Goiás. Então aí tudo volta ao normal, a igreja volta a congregar, enfim, né? Graças a Deus por isso. Aqui em Pernambuco ainda não temos nenhuma estimativa, estamos esperando o posicionamento do governo, mas estamos orando para isso passar logo, para nós voltarmos em plena atividade de rever, reencontrar os nossos irmãos e de estarmos juntos novamente. Mas por enquanto ainda permanecemos no isolamento. Mas que Deus abençoe vocês grandemente. Nossos irmãos aí de João Pessoa, da geração viva de João Pessoa, procure também o pastor Michael, a pastora Elizabeth, e acerte com eles aí a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, enfim, para poder contribuírem com o reino, com a obra e com o propósito do reino de Deus da mesma forma. E logo, logo também vai estar passando essa fase de isolamento e os nossos irmãos de João Pessoa voltam a congregar novamente, vai ser bênção em nome de Jesus. Nossos irmãos também em Portugal, que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. Pastor Bonfim, pastor Evanilde, pastor André, pastora Sandra, suas famílias, que Deus seja com vocês poderosamente. Nossos irmãos aqui da Grande Recife, geração viva aqui na Grande Recife, que a unção de Deus seja sobre cada um de vocês também, vocês são tremendos. Nós estamos de pé, continuamos a obra, continuamos fazendo o serviço do Senhor, porque vocês abraçam uma causa, porque estamos juntos nessa, independente da circunstância. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu sei que cada um está fazendo muito além do que pode, para que tudo se concretize e aconteça. Deus abençoe vocês. E não esqueça do canal, vai no canal do YouTube e não só inscreva-se, né, e marque o sininho lá para ficar aparecendo para você a atualização dos vídeos, mas também compartilhe com o máximo de amigos que você puder, o máximo de pessoas que você puder. Incentive o povo a curtir a página, melhor, a se inscrever no canal do YouTube, Geração Viva Church Oficial. É isso mesmo? É, né? Geração Viva Oficial ou Geração Viva Church Oficial? Me ajude aí. Nosso canal no YouTube.
Aqui o pastor Ismael está. O decreto finaliza neste dia 4 de abril, mas precisamos aguardar para ver se o decreto vai ser renovado. Então, a previsão, como eu disse, é que no dia 4 de abril, no Goiás, encerra então o isolamento. É a previsão. Se esse decreto continuar mantido, termina dia 4. Se for renovado o decreto, aí permanece o isolamento. Mas, pelo menos já tem uma previsão. Aqui no Pernambuco ainda nem temos previsão ainda. Mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Geração Viva Church Oficial é o nome do nosso canal no YouTube. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vai ser bênção. Vamos orar então e amanhã às 20 horas continuaremos na live para a glória do Senhor. Pai, eu oro com os teus filhos neste momento e te agradeço pela tua palavra, te exalto pelos teus filhos que participaram comigo nesta live, que o Senhor possa abençoar a cada um, que a geração Viva Church, por todo esse Brasil e fora, possa ser abençoado. E cada pessoa que me assistiu esta noite, que participou nesta noite, cada pessoa que me assiste agora, seja abençoada, independente da igreja, denominação que participa, mas todos nós somos teus servos, teus filhos, tua igreja. Assim nós oramos, Pai, crendo na tua bênção e crendo que o Senhor continuará conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até amanhã às 20 horas na live novamente com todos para sermos edificados na palavra, na presença e no poder do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz.